E aqui estamos palpites de domingo, dia 26 do 1. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos inéditos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Hoffenheim contra Frankfurt. O Hoffenheim é o 15º e o Frankfurt o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6 jogos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Frankfurt por 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Barcelona e Valência. O Barcelona é o 3º e o Valência o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Marcou 1 ou mais gols na partida também nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Valência venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Barcelona, 4-2 e 2-1. Palpite, casa vence. Campeonato inglês, Crystal Palace contra Brentford. O Crystal Palace é o 12º e o Brentford o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 partidas. Não perdeu nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Brentford venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Não venceu em 8 de 10 jogos. A última partida entre essas duas equipes foi 2-1 para o Brentford. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Tottenham e Leicester. O Tottenham é o 15º e o Leicester o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Leicester venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Aston Villa e West Ham. O Aston Villa é o 8º e o West Ham o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Sofreu 1 ou mais gols em 9. Nos últimos 5 jogos, o West Ham venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Sofreu 2 ou mais gols nos últimos 5. A última partida entre essas duas equipes foi 2-1 para o Aston Villa. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Fulham e Manchester United. O Fulham é o 10º e o United o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-1. Palpite, gol casa. Campeonato italiano, Milan e Parma.
A odd do Milan tá muito baixa, 1,30. Pra mim, não compensa. Udinese e Roma. Udinese é a 10ª e Roma a 9ª. Nos últimos 5 jogos, a Udinese venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias da Roma, 3-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Lecce e Inter. O Lecce é o 17º e a Inter a 2ª. Nos últimos 5 jogos, o Lecce venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias da Inter, 4-0 e 2-0. Palpite, fora vence. Lazio e Fiorentina. A Lazio é a 4ª e a Fiorentina a 6ª. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 2 vitórias de 2-1 para a Fiorentina. Palpite, casa gol. Campeonato Turco, Fenerbahçe contra Göztepe. O Fenerbahçe é o 2º e o Göztepe o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Göztepe venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, Alkmaar contra Sparta Rotterdam. O Alkmaar é o 6º e o Sparta o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Marcou 1 ou mais gols em 9. Nos últimos 5 jogos, o Sparta empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Alkmaar e um empate, 1-1 e 2-1. Palpite, casa vence, empate e anula. Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians. Nos últimos 4 jogos, o São Paulo empatou 3 e venceu 1. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians venceu todos. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do São Paulo e uma do Corinthians, 2-1, 2-2 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.